uma carreira enorme. Tipo, né? o quê? O quê que tu viu assim que Pô, foi? controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de transtorno do sono, que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito. Então, doenças raras, né? Que não tinha tratamento disponível e a gente conseguiu oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, isso começou a mexer muito com a gente levou esses trabalhos para o congresso e a gente viu que era uma coisa ali que tinha muito potencial, né? Então, a partir daí a gente se organizou melhor, montou um time de pesquisa e começamos a fazer uma revisão bibliográfica, né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda, na verdade, é o uso na epilepsia, né? Então, o uso na epilepsia ele é dramático, tipo assim, a pessoa, né, vinha tendo crises convulsivas usando 7 remédios. E aí você, de repente, acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises. Às vezes não controle, mas redução bastante significativa. É uma coisa assim que é nítida, né? Não tem como o cara falar que não está funcionando, né? E as custas de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica para poder embasar um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um estudo científico, né? Seria na área médica, né? Seria um ensaio clínico, duplo cego, randomizado. E a gente, graças a Deus, conseguiu hoje submeter, pelo menos, esse ensaio clínico. Estamos esperando aí a Anvisa dar o carimbaço para falar para a gente começar. E, se Deus quiser, vamos começar esse ano ainda. E aí vocês começam o quê? A produzir esses remédios? Não, a gente não produz. A gente recebe um remédio, vem de um produtor do Chile e a gente dá para esses pacientes. Ah, né? Então, entendi. a gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia nacional, uma terapia Maneiro. possível, um remédio de fato, né? Não é um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? A nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Uhum. Se seria melhor usar extratos com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem, só que a dose a gente não sabe bem, né? Então a gente está mostrando 3 grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem 2 grupos com 2 concentrações diferentes, de proporções diferentes de THC e CBD. Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. A galera meio que coloca o THC como se fosse... é a parte da maconha que deixa você chapadão. Exato, THC-fobia. Mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são fundamentais. Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do sistema endocannabinoide, né, vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz, né? Então, a gente produz uma molécula que é a anandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita substância da felicidade. Como que é? Anandamida? Anandamida. Anandamida. Isso, ela foi descoberta isolada, assim, em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Meshulam, que é um dos maiores pesquisadores. Recente, hein? Bem recente. E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC, ele é muito parecido com a anandamida e ele age nos mesmos receptores. Né? Então, o THC, ele é realmente o protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol, ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1 ou CB2. Né? Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, para quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né, de maconha natural. Então, o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis, porque frequentemente em doenças crônicas a gente tem níveis baixos, né, de endocannabinoides circulantes. Então a gente repõe com os fitocannabinoides da planta. Entendi. Que são muitos. E tu, né? tu tava falando que eu falei que, pô, eu pensei que só tinha THC e CBD. Tu falou, não, tem várias paradas, tem mais de 100 substâncias na planta, né? Pô, bombzão, hein? Pô, vai esquentar já, demorou? Daqui Agora vai. Já. Não, ele tá me esquentando aqui. Desculpa. Então, o que acontece? Dentro da planta, a gente tem de canabinoides, né? Que são essas moléculas que são THC, o CBD, a gente tem mais de 100.
né? Então, tem o canabigerol, canabinol, canabicromeno, enfim, tem diversos. Todos eles têm alguma aplicação medicinal? Aí, como a ciência ainda é recente nesse assunto, a gente não tem o detalhamento técnico de todos esses canabinoides, né? O que a gente entende hoje, pelas pesquisas que a gente tem, que são muitas, tá? Não são poucas, a gente já tem muita pesquisa, só que a gente tem muita coisa a pesquisar ainda também, em igual proporção ou maior. Então, a gente sabe que alguns deles funcionam. A gente tem alguns que são mais estudados, né? Uns 4 ou 5 são mais estudados. Os outros ainda vão vir nas próximas décadas. Entendi. Então, tem muita coisa para vir ainda, entendeu? Tem muita combinação de canabinoide para determinada doença e tal. E não é só canabinoide, né? Canabinoide é essas mais de 100 que existem. Além deles, existem flavonoides e terpenos, né? Então, os terpenos, eles dão aroma da planta. É muito comum as pessoas que fazem uso recreativo até escolher a planta pelo aroma e tal. Sim, isso são os terpenos. É gostoso o cheiro de algumas. Sim. Tem algumas que não são tão E gostosas. os flavonoides é o que dão geralmente a cor, aquela cor dos pistilos e tal, uma cor às vezes é mais alaranjada, às vezes é mais amarronzada, mais verde. Então, geralmente é o flavonoide que pigmenta essa planta. Então, o flavonoide tem muito efeito antioxidante, né? Ele já tem vários flavonoides conhecidos que são usados na medicina. E os terpenos, eles têm várias propriedades terapêuticas também, né? Não sei se vocês já ouviram falar de aromaterapia, mas é uma coisa que é milenar também e a aromaterapia se baseia basicamente nisso. Tu fica sentindo o cheiro ali, se tratando, pô, tô me tratando aqui sentindo um cheiro. Incensos. Porque o cheiro, cara, ele cerebralmente assim, é uma coisa muito, muito forte, porque ele sensibiliza muito o cérebro, né? E ele tem uma conexão direta cerebral, diferente dos outros sentidos, que eles passam por um tipo de processamento cerebral. Então, o cheiro, ele te conduz a estados emocionais instantâneos, né? Então, é uma coisa muito poderosa, subutilizada, né? Bastante subutilizada. Já senti um cheiro e me deu uma nostalgia de um momento da minha época, assim, Exato, instantaneamente, assim. E ele foi forte, foi tipo uma emoção, não emoção, mas uma presença na minha consciência forte, assim, sabe? Exatamente. Quando tu sente um cheiro de merda violento, tem...